1990 até o ano 2000, foi comum utilizar os cabos flats IDE de 40 vias. Esses cabos de 40 vias suportavam transmissões de dados de até no máximo 33 megabytes por segundo. Isso na época era uma revolução gigantesca. Hoje, a gente utiliza, desde 2000 para cá, a gente utiliza o cabo de 80 vias, que é esse que vocês estão vendo na figura. Esse cabo de 80 vias, ele transmite até 133 megabytes por segundo. Como assim 40 vias e 80 vias? Vamos voltar aqui atrás um pouquinho. Olha, aqui tem 40 pinos. Apesar de ele ter 40 pinos, tem o cabo de 40 vias, que é 40 pinos, e tem o cabo de 80, que na verdade ele tem 40 mais 40. Ele tem 40 cabos originais e mais 40 terra, que serve como blindagem. Isso faz com que o cabo de 80 vias atinja a velocidade de até 133 megabytes. Contra o cabo que não tem a blindagem, que é só de 40, consegue 33 megabytes por segundo. Vamos aqui para a nossa próxima imagem. Nós temos aqui uma conexão drives de HD e DVD. Qual deles é a maneira correta para você instalar os seus dispositivos na placa-mãe? Essa primeira aqui, é a maneira mais errada que você pode encontrar de se instalar o seu disco rígido e o seu CD-ROM na placa-mãe. Aqui vai a ponta IDE. Aqui no meio, vai nada. Aqui no meio você ligaria um disco secundário e não um drive de DVD, certo? A maneira correta de você ligar seria essa, ó. Você coloca a IDE1 sozinho, um cabo flat sozinho. Lá na outra ponta, no final da ponta, você ligaria o HD, o disco rígido principal, e colocaria um segundo cabo para você conectar o DVD. No caso, se você tivesse dois dispositivos, o meu computador tem dois DVDs e dois HDs. Então você ligaria na IDE1 o disco rígido, a IDE1 na placa-mãe e a outra ponta no disco rígido. E se você tivesse dois aparelhos de CD ou dois de DVDs, a IDE2, o primeiro gravador e o segundo gravador. Ou, no caso, igual o meu computador aqui, que tem dois discos rígidos e dois gravadores, a IDE1 vai o disco rígido principal na ponta, o disco rígido secundário no meio. A IDE2 vai o drive master principal na ponta e o drive escravo no meio. Então essas duas aqui são as maneiras corretas de você conectar dois drives na tua placa-mãe. E no caso aqui, se só tivesse um, seria IDE1 na placa-mãe e aqui no finalzinho aqui você colocaria o disco rígido. E na IDE2 aqui na placa-mãe e nessa ponta aqui o drive de DVD ou de CD. Normalmente, quando você compra a placa-mãe à parte, ela já vem com dois cabos, justamente para você fazer essa ligação aí de maneira correta. Já no caso dos dispositivos SATA, que esse aqui no caso é um dispositivo serial, o dispositivo SATA, ele vem um cabo para cada disco, então não teria essa confusão. No disco SATA, no caso, vai uma pontinha na placa-mãe e uma ponta no disco. E outro cabo, uma pontinha na placa-mãe e outra no disco. Então você não tem como você ligar dois dispositivos no mesmo cabo, no caso do SATA. Para a gente fazer aí a conexão corretamente do cabo flat na placa-mãe, você tem que observar esse corte aqui, no caso o chanfro. Veja bem, ó, o cabo flat, ele tem aqui certinho o encaixe para você plugar aqui. Então não tem como você fazer de maneira errada. E a propósito, olhando aqui no cabo, você percebe aqui a fitinha vermelha, né? A fitinha vermelha, se o caso o chanfro estiver reto para você, a fitinha vermelha sempre vai ser a sua esquerda. Apesar que hoje não tem como você errar aqui, porque o encaixe não deixa que você erre a conexão dos pinos. Já no caso daqueles computadores mais antigos, onde você usava o cabo de 40 vias, você podia ligar invertido, porque ele não vinha aquele chanfro. Então, no caso, se você se deparar com um desse, você sabe que o fiozinho vermelho, que é o fiozinho 1, ele é do lado esquerdo, sendo reto para você, o cortinho estando virado para você, aquela parte vermelha é do lado esquerdo. Aqui nós temos os modelos de cabos que são utilizados no computador. Eu tenho aqui
os cabos flats. Esses cabos aqui são de 80 vias. Esse aqui é de 40. Tá? Cabo de 40, os cabos de 80. Esse aqui é o cabo para a gente conectar ali o disquete. Nós temos aqui o cabo para conexão USB e também para entrada MIDI. E nós temos aqui vários outros tipos de cabos seriais para conectar na placa-mãe. Hoje, tudo isso aqui quase não se usa mais. Primeiramente porque o dispositivo USB já vem embutido no computador. Segundo, que esses cabos de 80 e de 40 vias foram substituídos por cabos SATA. Tá? Não está nessa videoaula, vou estar mostrando na outra aí mais para frente, aí, os conectores SATAs. Repare aqui agora sobre a bateria de lítio. Vamos entender um pouquinho sobre essa bateria que está aqui no nosso computador. Essa bateria aqui ela é responsável pela memória do teu setup e também do teu relógio. Quando uma pessoa coloca, por exemplo, uma senha no setup, principalmente o computador que você compra montado, né, computador do Positivo, computador da Bitway, computador da Nova Computadores, eles vêm lá com o setup com uma senha. Quando você quer alterar o setup, você arranca essa bateria aqui e deixa o computador por 16 minutos sem essa bateria, e depois você liga novamente, ele vai ter esquecido o setup. E daí você pode ir lá e configurar ele. Quando ele esqueceu o setup, ele perdeu a senha do setup. Então veja bem, essa bateria aqui, ela é responsável pelo relógio e pelo setup do computador. Quando essa bateria aqui, ela fica fraca, a principal característica dela é o relógio começar a atrasar. Quando o relógio do seu computador começa a atrasar, significa que está na hora de você trocar essa bateria. E quando ela acaba de vez, ela perde o setup. Cada vez que você liga o computador, ao invés de inicializar o Windows, ele entra no setup toda hora. Então, é um aviso para você trocar a bateria dele, que a bateria dele já está indo para o pau. Tá? Para você trocar essa bateria aqui, você pode ir em qualquer loja de informática, ou até mesmo em relojoarias, você encontra ela com facilidade. Uma bateria dessa aqui não passa de R$4 hoje. Vamos ver aqui nas próximas figuras como remover essa bateria. Então observa que tem 3 tipos de encaixe diferentes. Né? Para você remover, basta você puxar esse pininho para trás e ela já solta aqui a bateria. Aqui já é diferente. Aqui você põe o dedo sobre a bateria e empurra nessa direção. Põe o dedo todo, aperta para baixo e empurra. E assim você solta a bateria. E isso aqui tem que ter muito cuidado. Você segura com o dedo e puxa reto, como se você estivesse tirando uma moeda de um porta-moedas. Segura reto e puxa. Eu já vi um monte de gente pegar esse pininho e levantar ele e quebrar ele, tá? Então você segura nessa direção e empurra. E assim você remove a bateria de lítio da nossa placa-mãe. Um negócio aqui, ó. Esqueci de um negocinho aqui, vamos voltar. Para trocar essa bateria aqui, o computador tem que estar desligado. Né? Desliga o computador da tomada, tira a bateria. Se você não quer perder as informações de setup, você já esteja com uma bateria igual, só você olhar o modelo da bateria aqui, que tem modelos diferentes, você pega esse modelo aqui, anota, vai na papelaria, vai lá numa relojoaria, numa loja de informática, compra a bateria, desliga o computador da tomada, tira a bateria e já coloca a outra rapidinho, e assim você não chega a perder o setup. Nós temos aqui as conexões do gabinete, as conexões desses cabos aqui, que tem o cabo que liga o computador, o cabo de alimentação, o cabo do reset. Vamos aprender um pouquinho sobre essas conexões aqui. A placa-mãe ATX, ela possui aqui conexões na placa para você ligar aquelas partes frontais do seu CPU, né, do seu gabinete. Essas partes frontais são o reset, o PC Speaker, o Power Switch, Power LED e IDE LED. LED significa lâmpada, né? Então a lâmpada do HD, que é a lâmpada do IDE, Power LED, que é a luzinha que acende quando o computador está ligado, Power Switch, que é o botão que liga o computador, e o botão que reseta o computador. Então cada botão daquele tem uma conexão de energia aqui na placa-mãe. Esses fios que você vai ligar no painel do gabinete, você pode dividir ele em 2 partes. Não polarizados e polarizados. Não polarizados são aqueles que não têm posição certa para conexão, ou seja, pode ser invertidos ou ligados de maneira correta. Você pode ligar ele com o pretinho para um lado, o vermelhinho para o outro, ou vice-versa, que eles não vão queimar porque eles não têm polaridade. Já os outros cabos, os polarizados, são os LEDs, que só funcionam se conectados na posição correta.
São eles o Power LED e o IDE LED. Se você ligar da forma errada, você pode até queimar a placa aí, além de queimar outros dispositivos. Os conectores Power Switch, Reset e IDE LED possuem 2 pinos. O conector Power LED normalmente possui 3 pinos, mas usa só o primeiro e o terceiro. O conector PC Speak tem 4 pinos, mas usa somente o primeiro e o quarto pino. Então esses pinos aqui devem ser conectados de maneira correta. Caso você não saiba a posição correta, você pega o manual da placa-mãe e lá você vai encontrar uma figura como essa aqui que eu escaneei. Então aqui, nessa posição, veja, aqui está o socket do processador, aqui estão as memórias, né? Aqui a ponte norte e a ponte sul, os encaixes, os slots PCI, o encaixe AGP, e aqui no cantinho é onde você vai estar ligando ali os seus cabos. E você percebe aqui que esses conectores, esses cabos, eles vão estar marcados aqui na própria placa. Eu vou voltar aqui, ó, vai estar marcado o nominho de cada um deles, onde você deve ligar. E olhando aqui no prospecto da placa-mãe, no manual da placa-mãe, você tem aqui todas as instruções de como ligar esses cabos. Então fica muito fácil para a pessoa que está aprendendo a trabalhar desde que ela tenha o manual da placa-mãe na mão. As conexões não polarizadas, no caso, a gente tem o conector de 2 pinos, que é o Reset, o Power Switch, conector de 2 pinos também, o Speaker, conector de 3 pinos, só que ele usa só 2, e esses 3 conectores são bem polarizados, eles não têm polaridade, tá? Então esses aqui que vocês estão vendo aqui, eles não têm polaridade. Só que esses 2 aqui têm. Então esses 3 aqui não têm polaridade e esses 2 aqui têm polaridade. Tem que ligar da maneira correta. Aqui nessa imagem, a gente vê aqui, no caso, o Power Switch, como ele não tem polaridade, tanto faz eu ligar ele dessa maneira ou daquela maneira ali. Das duas maneiras vai dar certo, porque ele não é polarizado. Já olhando aqui o prospecto da placa-mãe, a gente já percebe aqui o local que a gente deve ligar ele. Ó, tá dizendo lá na placa-mãe. Já esse aqui, ele é polarizado. Então não tem como eu ligar ele de maneira errada. Porque se eu inverter, eu vou queimar a placa-mãe. Certo? Ó, a conexão do reset, como não é polarizado, posso ligar ele tanto assim quanto assim. O vídeo está escrito na placa-mãe ali, reset. Já essa conexão aqui, ela é polarizada. Então, como ela deve ser conectada? Ó. Seguindo aqui sempre o manual da placa-mãe. Para ficar fácil de você instalar isso aí na placa-mãe, você coloca uma caixinha, faz como está na figura aqui, ó, coloque a caixa da placa-mãe por baixo e coloque ela já em cima do gabinete e monta. Daí depois você só encaixa ela ali, parafusa ela no computador. É bem simples e você está utilizando esse tipo de recurso aí para montar o computador. Conector ATX principal, conector da fonte. Toda placa-mãe ATX possui um conector de alimentação com 20 pinos, chamado ATX principal, que é esse conector aqui, certo? Você encaixa diretamente aqui, não tem como se encaixar errado, olha só, uma ponta é quadrada, a outra é arredondada, e olha o cabinho aqui como que ele é. Você pode notar que esses pinos, eles têm formatos aqui, então, diferentes, e eles batem certinho com o cabo de energia. Então não tem como você conectar ele de maneira errada. Para você conectar a fonte ATX, veja aqui as figuras como você vai prosseguir. Ó, tem aqui o encaixe, né? Você coloca, pluga ele e o encaixe vai prender aqui na placa-mãe. Dessa forma não vai ficar escapando o cabo de energia. Conector auxiliar de 12 volts. As fontes de alimentação modernas são chamadas de ATX 12 volts. Elas possuem, além do conector principal de alimentação, já apresentado agora há pouco na parte anterior, mais 2 outros conectores. O conector auxiliar, ele fornece mais corrente nas tensões de 5 e 3 volts. É raro as placas de CPU que existem esse conector. Tá? Já o conector de 12 volts fornece corrente na tensão de 12 volts mais. Muitas placas de CPU atual usam esse conector. Então, no caso, o auxiliar está aqui, o 12 volts. O auxiliar, nesta placa que a gente está vendo aqui, não tem ele. Tá? Mas o outro aqui, o de 12 volts, eu tenho aqui o encaixe para ele. Ó.
Já esse encaixe aqui é mais comum em Pentium 2 e Pentium 3. Ó, como é que eu faço para ligar ali, no caso, a entrada 12 volts? Os jumpers, na verdade, eles são como se fossem microchaves, ou seja, conforme a posição que você conecta ao jumper, você vai definir a frequência de energia elétrica, você vai definir o tipo de finalidade que vai ter uma placa de vídeo, uma placa de memória dentro do seu computador. Isso aqui, a questão do jumper e as chaves de ligamento, vão ser abordadas naquela filmagem que eu fiz quando eu montava o computador. Então o jumper ele é interessante para definir quem é primário, quem é secundário, para você definir aqui na placa-mãe qual a potência que você vai estar exigindo nessa placa-mãe, qual dispositivo deve estar desligado ou ligado. E aqui na sequência nós temos aqui algumas ferramentas que a gente precisa para montar o micro. Tá? Essa aqui é uma pinça para segurar parafuso, uma pinça para você remover jumper, chaves Phillips de chave de fenda e chaves aqui chamadas de chaves Ali, chave estrela. Os acessórios que a gente vai utilizar para montar o gabinete estão aqui. E são eles: os parafusos para você conectar a tampa do gabinete e também as placas, como placa de modem, placas de som, e também os CD-ROMs e os HDs. Já aqui eu tenho parafusos hexagonais, eles são utilizados para fixar a placa-mãe, tá? Para você fixar a placa-mãe no gabinete. E também é importante quando você coloca esse parafuso aqui no gabinete, vai esse parafuso aqui que tem uma arruela, uma borrachinha, em cima da placa-mãe, permitindo que você prenda bem a placa-mãe no computador. Então olha só, aqui eu tenho os parafusos, os conectores hexagonais, que você vai estar ligando dessa forma aqui. Eu tenho aqui também, só para lembrar, 13 horas da manhã, estou ficando sem voz já, quase 4 já. Eu tenho aqui espaçadores de plástico. Isso aqui é utilizado para substituir o parafuso em algumas vezes. E aqui tem os hexagonais. Então é bem fácil de trabalhar com isso aqui. Geralmente ele já vem no gabinete, tá? Olha lá como a gente coloca lá, ó. Na chapa do gabinete a gente coloca lá os parafusos hexagonais. Depois que você coloca os parafusos hexagonais, é só você colocar a placa em cima e colocar aquele parafusinho com a arruela para que ele prenda bem certinho aqui, ó, em cima da placa do CPU. Veja que a placa do CPU ela vai ter uma parte metálica. Tem lugar que tem lugar que não. Então quando tem a parte metálica, você vai meter ali, ó, uma borrachinha na hora de prender a placa-mãe do CPU do computador. A moldura, geralmente, a moldura ela já vem com a placa-mãe quando você compra ela. E ela dá certinho ali, ó, no teu CPU, no teu gabinete, ok? Espero que tenham gostado desse capítulo aí. Cansei bastante de fazer essa videoaula, que deu mais de 1 hora sem parar de falar. Espero que vocês gostem dessa videoaula e das próximas aí que eu vou estar dando sequência.